Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do portal 3dvs.com.br. Estamos aqui para mais uma aula de NX-CAD e nesta aula nós vamos estar trabalhando com os planos de trabalho, os datum planes. Tá? Vamos aprender a trabalhar com esses recursos. Antes de iniciarmos, estamos aqui com o Google aberto, dia 1º de maio, dia do trabalho. Pois é, pessoal. Dia 1º de maio, dia do trabalho, e eu estou aqui gravando aulas para o portal 3dvs.com.br. Cheguei recentemente, nós estamos com uma demanda grande de trabalho na empresa. Cheguei recentemente para não perder o foco e nem a meada do curso. Já resolvi criar mais umas aulas aí para vocês, tá? Então, para quem está me assistindo, um ótimo dia 1º de maio, dia do trabalho. Bom, então vamos lá. Vou passar aqui para o NX. Eu vou abrir aqui, pessoal, vou abrir esse desenho aqui, que foi o que a gente fez na aula, acho que na última aula a gente fez isso aqui, até deixei para vocês um desafio aí, tá? Bom, o que a gente vai ver então? Nós vamos estar estudando hoje os datum planes. O que são datum planes? São planos para nos auxiliar na criação de sketches, tá? A gente tem ele tanto nessa barra aqui, que são esses comandos, ó, datum plane, ou então nós temos também aqui no Insert Datum Point. A gente tem algumas opções onde eu tenho aqui o Datum Plane. Ok? Bom, um detalhe importante para que vocês estejam realmente visualizando esses comandos, não podemos esquecer da interface, Eu estou aqui no Modeling. Obviamente, se eu entrar aqui no Gateway, esses comandos vão sumir. Então, é importante que vocês estejam realmente na interface do Modeling. Se eu entrar aqui, por exemplo, nem tem um Insert, não posso nem entrar no comando de menu Insert, tá? Vamos lá então, NX Modeling, pronto. Bom, eu vou primeiro, através desse comando aqui, eu vou utilizar o Datum Plane, tá? Vou clicar nesse comando, ele abre esse painel aqui para nós, e nesse painel, pessoal, a gente tem diversas opções aqui para estar trabalhando com Datum Planes. São inúmeras, tá? As mais simples e mais comuns assim, que a gente tem são as opções aqui, padrões já através da nossa WCS. O Y-Coordinate e Z-Coordinate, X-Coordinate, Z-Coordinate e o XY. Tá? Então, essas três aqui são as mais comuns e mais fáceis de serem utilizadas. Então, por exemplo, se eu escolher YZ, ele vai criar para mim um plano justamente em YZ. Ele vai passar por Y e Z e vai criar esse plano para nós. Tá? Se eu escolher XZ, olha só. Tá? O bacana dos datum planes é que a gente pode redimensionar eles. Tá? A gente vai ver depois a criação de datum CSys. Ele não permite fazer esse redimensionamento. Ele cria um sistema de coordenadas com os planos, mas a gente não consegue alterar o tamanho desses planos. Tá? Então, aqui a gente consegue fazer isso. Além dessas opções, a gente tem inúmeras. Tá? Eu vou pegar aqui a opção de herdado. Tá? Como é que funciona o herdado? Conforme eu vou selecionando os objetos, ele vai montando para a gente o plano. Então, por exemplo, eu vou pegar essa face cilíndrica aqui, vou dar um clique na face cilíndrica. Ele criou um plano para nós ali, passando de forma tangente pela face cilíndrica, em um determinado ponto qualquer. Tá? Eu ainda posso vir numa outra face, por exemplo, nessa aqui, que também é cilíndrica, e dar um clique. Olha só. Ele vai passar agora de forma tangente por essa face cilíndrica e por essa face cilíndrica. Tá? Mas agora, percebam que como eu selecionei dois objetos, apareceu um outro botãozinho aqui no Plane Orientation. Eu tenho Alternate Solution, que a gente pode ficar alternando entre as diversas opções, ou as poucas opções que ele pode dar aqui, de solução. Tá? Então, eu posso, por exemplo, clicar uma vez e olha só, ele vai mudar para o outro lado da tangência. Se eu clicar outra vez, agora ele vai fazer um lado em um objeto e o lado inverso no outro. Se eu clicar outra vez, as coisas se invertem. Tá? Vamos clicar mais uma vez. Pronto. Então, aqui a gente tem essa opção, tem essa e essa. Nós temos 4 soluções para escolher entre esses dois objetos aí. Tá? Naquela que eu optei para criar, então, por exemplo, eu vou
criar numa mais complexa, nessa aqui mesmo. Então, criei um plano de trabalho ali. Quero manter ele aí? Perfeito. Eu tenho aqui, então, mais uma opção, ó, o offset. O offset me permite, além de criar esse plano aqui, ele me permite distanciar, podemos dizer assim, dos pontos onde esse plano toca, quando ele passa, ele toca na tangência dessa face e na tangência dessa outra face. Então, ele me permite, o offset, distanciar esse plano x valor que eu vou indicar aqui, por exemplo, 30 milímetros. Então, o meu plano, na verdade, ele vai estar passando tangencialmente por essa face e por essa, porém, ele vai estar 30 milímetros distante desses pontos, na direção normal, obviamente, do plano. Tá? A opção associativa, ela é interessante manter, porque como a gente está criando um plano, se porventura alguma coisa mudar no restante do desenho, o diâmetro dessa face, o formato dessa face aqui, enfim, ele vai recalcular essa tangência para a gente. Tá? Então, por exemplo, fiz essa configuração, eu quero manter. Se eu der um aplicar, ele vai manter o plano e não vai fechar essa janela. Se eu der um OK, ele mantém e fecha a janela. Olha aí, ó. Então, agora eu tenho aqui um plano de trabalho, que eu posso criar uma sketch a 30 milímetros da tangência dessa face com a tangência dessa face aqui. Tá? E, obviamente, ele vai aparecer aqui na nossa árvore de features, tá? Para a gente estar trabalhando com ele aqui. Bom, agora, vou dar um ESC aqui para tirar a seleção, eu vou entrar aqui em Insert, Datum Point, Datum Plane. Percebam que a janela é a mesma, só aqui é o comando, né? Dispensa comentários. Bom, entre essas opções, eu tenho, por exemplo, uma que eu acho bem interessante, que é o Bisector, que a gente pode selecionar, por exemplo, eu quero criar um plano entre essas duas faces, essa e essa, bem no meio, um plano passando pelo meio das duas. Aí eu utilizo essa opção aí, Bisector ou Bisector, enfim, tá? A pronúncia não quer dizer que esteja certa ou errada, mas o objetivo dele é, como o próprio ícone mostra, ó, é criar um plano entre outras duas faces ou entre dois outros planos, tá? Então ele pede aqui, ó, First Plane, o primeiro objeto planar, eu vou selecionar essa face. Agora ele passa para o segundo plano, ou o segundo objeto planar, essa aqui. Como eu tenho o offset setado aqui, ó, percebam que ele pegou as referências, ó, manteve esse plano ali no centro, ó, bem no meio entre as faces, e jogou a criação do plano para fora. Eu vou desmarcar esse offset, agora sim eu tenho um plano exatamente no centro dessas duas faces, entre o meio das duas faces. Tá? Vou dar um aplicar, prontinho. Ó. Tá? Mais outra opção, também tem aqui a opção de OnCurve, também é legal. Ó. Aqui eu posso estar selecionando uma curva, uma aresta, ó. Vou pegar essa aresta aqui, posso deslocar isso arrastando, certo? Posso deslocar esse ponto. Além disso, eu posso definir aqui, ó, a localização pode ser por arc length, que é em milímetro, tá? Se eu botar 0 aqui, ó, ele vai lá para o início da minha curva. O valor final aqui, a gente pode ir chutando, tá? Mas, ou então eu posso arrastar aqui ó, até chegar no final e saber. Não posso colocar um valor qualquer ali, porque ele pode dar um erro. Então, o valor final dele é esse aqui, ó, 80,79234, certo? Bom, mas aqui é em milímetros. Então, eu poderia ir informando aqui a quantos milímetros eu quero esse plano, dou um Enter, ele vai posicionar. Mas a gente também tem a opção aqui de percentual. Então, por exemplo, eu posso estar em 0%, que vai ser no início, ou em 100% da curva, que vai ser no fim. Fica muito mais fácil de trabalhar. O detalhe é que aí a gente não sabe quantos milímetros eu estou do início ou do fim, né? Se eu quero no meio, 50%. Tá? Também tem outra opção aqui, que é Throw Point, que aí a gente vai deslocando, né? A gente vai arrastando aqui, eu vou colocar num determinado ponto, lá no início, por exemplo. Tá? A gente pode estar deslocando através dessa opção. Ou, né, como a gente escolheu aqui Throw Point, eu posso dizer para ele que vai ser através de Point on Curve Edge. Tá? Aí eu venho passando o mouse aqui. Vou dar um clique, por exemplo, aqui. Olha, botei o ponto ali, ok, prontinho. Tá? Ele posicionou o ponto lá. Ok? Então, são as variantes que a gente tem para colocar. Além disso, eu tenho a orientação desse plano em relação à curva. Eu posso dizer que ele é normal ao PET, que o PET é a curva que a gente selecionou,
Ou outras opções, relativo a um objeto, normal a um vetor. Olha só, posso dizer que ele está naquele ponto, mas ele vai ser normal a esse vetor aqui, né? Posso entrar aqui e colocar ele dinâmico, que eu posso escolher outro vetor. Ou ainda, como a gente escolheu normal a um vetor, eu posso criar um vetor, pessoal. Posso ter um vetor na minha tela aqui, posso criar um vetor. Enfim, são N as opções. Por exemplo, ó, eu posso pegar aqui normal uma face, ó, face plane normal. Aí eu vou dizer para ele que eu quero um vetor normal a essa face aqui. Ó. Vou clicar bem aqui. Ó. Olha, onde eu cliquei, ele põe um ponto e cria um vetor normal a ele. Tá? E o nosso plano aqui ó, vai ficar normal àquele vetor também. Percebam que ele não fica sobre a linha aqui. Ó, tá? Ele criou um pequeno grau, porque ele agora está ficando normal a essa face aqui. Então, se eu quisesse criar uma peça e depois extrudar ela em relação a essa face exatamente nessa direção, estaria tranquilo. Eu criei o plano, vou criar uma sketch aqui, vou desenhar o meu objeto nesse plano e depois é só eu fazer a extrusão. Né? Então, são formas que a gente tem de estar criando esses planos aí que com certeza nos auxiliam bastante na hora de modelar. Olha só, vou redimensionar ele aqui para ficar mais visível, mais nítida a impressão. Ó. Olha aí. Tá? Ainda, obviamente, em alguns casos, aparece esse botão aqui de Alternate Solution. Né? A gente pode ficar alternando entre as soluções. Certo? On Curve também a gente tem aqui at Distance, que aí é simples. Né? Eu vou selecionar um outro plano e vou dizer quantos milímetros eu quero de distância. Por exemplo, peguei essa face aqui e vou dizer que eu quero 20 milímetros. Pronto. Distante daquela face, 20 milímetros. Tá? Enfim, pessoal, a gente tem aqui diversas opções, certo? A gente pode estar trabalhando com essas opções aqui para estar criando os nossos planos de trabalho. Perfeito? Deixa eu dar um cancelar, porque eu não quero esse plano aqui. Então, esses são os Datum Planes. Bom, só para vocês saberem como é que funciona, agora digamos que eu queira criar uma sketch, ó, exatamente nesse plano aqui. Suponhamos que eu vá projetar um objeto nessa face cilíndrica, mas o desenho vai ficar em relação a esse plano aqui. Tá? Percebam que o plano ele não está totalmente normal a essa face cilíndrica, na realidade ele está tangente, né? A gente criou tangente a essas duas faces aqui, certo? Então, como é que eu faço para criar uma sketch? Eu vou usar aqui o Direct Sketch, tá? Vou clicar aqui, ó, Sketch, ele vai pedir para selecionar um plano, tá? Eu tenho as opções aqui, ó, o método, a forma de escolher o plano está de forma herdada, mas eu tenho Existent Plane, Create Plane e Create Datum CSys. Eu vou deixar herdado porque eu vou só selecionar esse plano aqui. Olha só que bacana. Agora, ele pede para nós aqui uma referência. Essa referência ó, ela pode ser horizontal ou vertical.